que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Jeremias 7, 21 diz assim: assim afirma Yahvé, Todo-Poderoso, o Deus de Israel: juntai todos os vossos holocaustos e outros tantos sacrifícios e devorai toda esta carne vós mesmos, porque eu não disse e nem prescrevi nada a vossos antepassados no dia em que vos fiz sair da terra do Egito em relação ao holocausto e ao sacrifício. Entretanto, eu lhes ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu, eis que eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Mas eles não escutaram nem prestaram qualquer atenção à minha palavra. Decidiram andar de acordo com seus próprios desígnios, na dureza dos seus corações malignos, e me deram as costas do desprezo em vez da face do respeito. Sendo assim, desde a época em que os vossos antepassados foram libertos do Egito até o dia de hoje, eu vos enviei grande número dos meus servos, os profetas, dia após dia. Porém vós não os escutastes, tampouco acatastes a palavra que vos pregaram. Antes, tornaram-se obstinados e agiram de modo ainda pior que os seus pais e antepassados. Contudo, quando disseres tudo isso a estas pessoas, eles também não te darão ouvidos. Tu os chamarás e eles não te responderão. Tu então lhes dirás: esta é uma nação que não obedeceu a Yahvé, ao seu Deus, tampouco aceitou a correção. A verdade e a lealdade foram destruídas e desapareceram dos vossos lábios. Corta os teus cabelos consagrados e lança-os fora. Entoa sobre os montes estéreis uma lamentação, porquanto Yahvé rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. Meu irmão, pode sentar. Irmão, uma coisa, esse texto é, obviamente, como toda gloriosa palavra de Deus, esse texto é glorioso em certos contextos que nos sobressai a mente, mas uma coisa é bem intrigante, particularmente a mim, com essa caminhada aí de 32 anos de evangelho, que o Senhor está dizendo assim, ó, eu venho falando isso aí, ó, há muito tempo eu venho falando isso, eu já enviei, diz aqui, né, enviei os meus servos, os profetas, dia a dia, e antes diz assim, eu vos enviei grande número dos meus servos, profetas, não adiantou nada. E tem mais, Jeremias, agora eu estou te enviando a eles como uma palavra final para repetir tudo aquilo que já foi dito. E tem mais, diz assim, ó, e eles também não lhe darão ouvidos. Né? Bem aquilo que Deus fala, esse povo é um povo de dura cerviz e obstinado de coração, ou seja, é Deus pelejando com o ser humano o tempo todo, mas essa peleja de Deus, vamos assim usar uma expressão bem humana, né? Vai dar um alívio na memória de Deus, quando tiver que lançar pessoas na eternidade de sofrimento, que é o inferno. Deus vai dizer simplesmente que não, eu fiz o que tinha para fazer. E Ele é onisciente, Ele sabe que fez tudo mesmo, né? Lembra lá quando Deus usa no princípio, tem uma passagem que Ele fala assim, o que mais, é Isaías, né? O que mais se poderia ter feito à minha vinha, Isaías 5, que eu não tenha feito? Ele questiona, o que mais eu poderia ter feito a vocês que eu não tenha feito? Ou seja, ele diz que ele colocou o nome dele como torre, ele cercou-os com uma sebe, ele fez um lagar, ele providenciou tudo.
e ainda assim o povo não se curvou aos privilégios que tinha. Deu a eles o sábado. Nenhuma nação tinha o sábado. Todo mundo trabalhava que nem escravo, de sol a sol, vamos dizer, de segunda a segunda. Deus vem e deu o sábado para eles. E diz, não trabalhem. E a seara, e isso e aquilo. Não. Enquanto vocês não estiverem trabalhando no sábado, pode deixar comigo. Eu rego a colheita de vocês, eu dou o crescimento, eu faço tudo. Amém, irmão? Porque o Senhor disse, os filhos do leão, muitos trabalham de sol a sol, enfim, mas aí ele diz assim, mas os seus escolhidos, ele sustenta enquanto dormem. Ou seja, o sábado não faria nada de diferença, exceto de benefício para eles. Um dia para poder estar com a família, com os filhos, com os netos, para, sei lá, os joguinhos que tinha em Israel, as brincadeiras, ir para a sinagoga, debater a palavra, enfim, sempre privilégios, né? E o que me veio à memória com esse texto, irmão, foi algumas coisas que Deus tem falado aqui no nosso ministério. Uma coisa Deus revelou há um tempo atrás aqui, já tem alguns anos, que disse que as mensagens da restauração já estavam todas completas, concluídas. Ou seja, o que eu entendi? Que dali para frente, o que fosse falar seria o mesmo foco, o mesmo alvo, obviamente com palavras diferentes, né? Como Deus sempre faz, e esse é um recurso para quem estuda principalmente idiomas. Os melhores cursos de idiomas, eles se baseiam no método da repetição, ou seja, eles pegam para você entender bem uma palavra, certas expressões, certos cenários, contextos, eles pegam o mesmo tipo de texto, o mesmo tipo de situação e jogam em diferentes contextos. Ou seja, é um aprendizado que a pessoa não esquece nunca mais. É um método. E, ou seja, o que eu entendo? É o que Deus tem feito aqui, né, na geração de Jesus Cristo, quando ele diz que as mensagens da restauração já estavam concluídas. Isso já tem anos atrás. Mas Deus continuaria falando. Ora, nós já falávamos da corrupção do país, já falávamos de presidente, do governador, já falávamos de toda essa falcatrua, todos esses absurdos, já falávamos, mas nunca paramos de falar. Só que parece que cada vez que se fala, é como se estivesse falando pela primeira vez. Muitas vezes ocorre isso, mas não é a primeira vez. É porque a forma como Deus fala, ele dá um diferencial na palavra, e de forma que você que já ouviu em situações antigas, ouve agora, e isso fica enraizado dentro de você de tal maneira que ninguém consegue arrancar e você não consegue esquecer. Basta uma situação, entrar aquele cenário, entrar aquele contexto, aquilo te vem logo à memória, está vivo no seu consciente e não adormecido no seu subconsciente, porque este é um jeito do qual Deus se utiliza para falar. Por isso que falou a Israel, olha, pega as palavras da lei e escreve nos umbrais das portas, e fala na mesa do café, fala na mesa do almoço, fala com os teus filhos sobre elas o tempo todo. Quer dizer, a lei vai enraizar, as pessoas vão ter conhecimento, mas mesmo enraizado, continua tendo livre-arbítrio e decidem o que querem seguir ou não. Então, irmão, preste atenção. Agora eu vou falar aqui, na verdade tudo que eu falo aqui é daquilo que eu creio. Aqui nesse púlpito eu não falo do que as pessoas creem, eu falo daquilo que eu creio, eu falo daquilo que eu acredito que possa apostar a vida, morrer por aquilo, porque Deus recolherá a minha alma, o meu espírito na sua glória. Eu só falo nesse púlpito, só falo disso. Ninguém me influencia aqui, nunca vai existir, nunca existiu, nem jamais existirá uma pregação desse lugar que tenha sido influenciada por um membro da igreja, por uma fala do WhatsApp, por alguma coisa que me mandaram no e-mail. Isso é impossível. Sabe o que é impossível, irmão? Isto é impossível. Eu só falo aqui aquilo que o Espírito Santo me testifica que seja para falar. Aí você vai dizer assim, poxa, pastor, outro dia a gente estava conversando ali na porta, e quando o pastor pregou justamente aquilo que a gente estava conversando.
Pois é, mas eu não preguei porque você falou. Eu preguei porque o Espírito Santo falou comigo. Outro dia eu estava conversando aqui, tem pouco, recente, estava conversando aqui, eu, o irmão Alexandre. Aí mencionamos, eu estava conversando com ele, quando eu fui ministrar uma coisa, saiu aquela passagem de derramamento. Joel capítulo 2, verso 28, eu comecei a falar com ele. Quando eu comecei a falar com ele, ele começou a falar comigo, o Espírito Santo disse: essa é a mensagem de hoje. Falei, caramba, o cara está recebendo em primeira mão. Não tinha nada preparado. Quando eu desci, abri a Bíblia, li o texto, aquela explosão de coisas gloriosas aconteceram e eu preguei. Não preguei porque eu estava conversando com o Alexandre, eu preguei porque o Espírito Santo interveio na conversa e disse: prega isso hoje. Amém, meu irmão? Se alguém achar que eu influenciei o pastor naquela pregação, irmão, tem um negócio ali na cidade chamado Pinel. Procura na internet, Pinel, vê o endereço e vai para lá, porque a regra é o púlpito influenciar na sua vida, e não a sua vida influenciar no púlpito. Se você pode guiar esse púlpito, você é maior que ele. Não é assim que funciona? Não é o maior que guia o menor? É assim que funciona. Então, irmão, veja, voltando. As palavras, por isso que Deus toda hora fala, seminários e pregações. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu tenho dúvida disso, daquilo, eu ouvi a pregação e tive essa dúvida. Eu digo assim: não, as suas dúvidas serão sanadas quando você ouvir os seminários. O principal são os seminários. Ouça os seminários, e quando as pregações vierem com tipologia, simbologia, com contextos profundamente espirituais, coisas loucas para o mundo, mas poderosas para Deus, você vai tirar de letra, porque você tem a base do seminário. Esses seminários, irmão, eu imagino, esses seminários, Deus tem falado tão poderosamente sobre esses seminários, que deve ter um memorial lá no céu sobre eles. Não é possível, eu nunca vi falar tanto de algo com tanta ênfase, mostrando ali uma porta de vida e de morte, como Deus tem falado sobre esses seminários. Amém? Você é testemunha disso? Se você é testemunha disso, eu te pergunto, você já ouviu todos os seminários? Nós temos um seminário, o primeiro seminário, ele tem 96 aulas. São aulas curtas, de 40 minutos, parece, 50. 96 aulas. Se você dividir isso por alguns... Então, bom, se você fosse ouvir uma aula por dia, são 96 dias. Se você disser assim: eu quero entrar para um seminário, aí você tem que sair da tua casa e na verdade seminário você não vai encontrar. Você vai encontrar biroscas chamadas de seminário. Mas vamos dizer, você iria para um curso teológico. Você teria que sair da tua casa e sentar lá no banco durante um tempo. Faça a mesma coisa. Pega os seminários, senta no teu banquinho lá da tua casa, com áudio, com teu cafezinho, tranquilo, à vontade, e vai ouvir. Se tem 96, se você ouvir 2 por dia, normalmente as pessoas ouvem 2 por dia, que eram curtos. Quer dizer que em 45, são 95, 48, né? 48? É por aí. Não esquenta com a matemática, não. Se liga na informação. Então, vamos dizer, em poucos dias, você teria concluído o primeiro seminário. O que são, vamos arredondar, o que são 45 dias? É 1 mês e meio. Em 1 mês e meio, você ouve todo aquele conteúdo glorioso e inigualável de revelações poderosas que Deus deu no seminário. Com apenas 1 mês e meio. Aí as pessoas estão caminhando no seminário 5, 10 anos,
Já ouviu o seminário? Poxa, pastor, eu venho tentando há anos. Esquece, evangelho não é para você. Geração Jesus Cristo não é para você. Deus nos deixou 66 livros e você chega no ministério cheio de preguiça, sem querer estudar. Daqui a pouco eu estou te dando aqui a pata do cachorro ungida, tu está levando para dentro de casa. Te dou o rabo de porco ungido para você botar no teu feijão e você vai feliz da vida. Meu feijão vai ser abençoado. Por quê? Porque você é um ignorante. Não tem conhecimento. Eu boto uma coleira no teu pescoço e te guio para onde eu quiser. Não é assim que se faz com os cachorros? Você não é cachorro, você é ser humano. E uma das faces do evangelho é a face do homem, que significa o quê? Inteligência. Inteligência para quem? Estuda, pesquisa. Se você não tem essa ênfase, esse ímpeto no seu espírito, meu irmão, vai se iludir daquela porta para fora, daqui para dentro. Deus falou, Deus já falou nesse lugar, que aqui dentro Ele arranca as ilusões. Assim que eu cheguei na Igreja Batista, no começo da caminhada, eu vi um pastor pregando de Bíblia na mão. Eu falei, o que é aquilo lá, camarada? Olha aí, ó. É a Bíblia. É Bíblia mesmo, né? É, tá. Eu falei, é a Bíblia a base, né? Está pregando na Bíblia. Saí, fui na central, comprei uma Bíblia, passei a devorar a Bíblia. Com 6 meses, eu falava coisas dentro da igreja, e os vovôs da igreja, e as vovozinhas, vovô e vovó que eu falo, não era gente idosa não. Os novos de 30 anos, 35, 28, gente que estava lá desde que nasceu há muito mais tempo que eu falava coisas, as pessoas diziam assim, ué, onde tu viu isso? Eu falei, na Bíblia. Aí eles questionam, não, eu sempre li a Bíblia, eu nunca vi isso. Eu dizia assim, mentiroso, não leu nada, porque está lá, eu vi. Aí logo, quando o pastor não podia pregar, quem que ele chamava? O diácono, o presbítero, o cara que era antigão na igreja. Não, ele dizia assim, por favor, liga para o irmão Tupirani para ele assumir o trabalho em tal lugar. Aí ficava todo mundo de boca aberta, tudo que era trabalho que tinha para fazer lá, assumir na rua, pregação no Quingongo, onde fosse, na Central do Brasil, eu ia lá e eu ia com pavor, porque eu era novo na igreja, eu era criança da igreja. Mas logo eu percebi que quando abria a minha boca, Deus tinha um canal na terra para falar. E quando os diáconos abriam, dava nojo. Com todas as letras, dava nojo. Eles falavam de si mesmo, do que estavam dentro deles, jogados pela sua própria consciência. O teu espírito, irmão, é um depósito do Espírito Santo. Então você tem que saber o que vai repousar dentro do teu espírito. Ouve tudo e retém o que é e o que é bom. O que é bom é o que você considera bom. A nossa justiça é o quê? Trapo de imundície. Ora, a nossa justiça, se eu tenho uma justiça, significa que é algo que eu considero bom. Porque eu estou dizendo, é a minha justiça. Mas o santo Deus diz que a nossa justiça, o que nós consideramos justiça, não passa de um trapo de imundície. Significa que não é a tua justiça que tem que nortear os teus conceitos, é a dele. Foi muito bom, foi maravilhoso Deus chegar para Saul, vai lá e extermina os amalequitas, pega as mulheres grávidas e levanta na lança. Rasga-lhes a barriga, arranca a cabeça, não deixa nenhuma criança viva, nenhum animal vivo. Foi maravilhoso isso? Você faria a mesma coisa? Mas Deus fez, se Deus fez, tudo quanto Deus faz é o quê? Bom, perfeito e agradável. O que é justo para Deus? Aquilo que Ele determina. Você lançaria um ser humano no inferno? Com essa consciência, você, não, esse aqui vai sofrer eternamente, nunca mais vai parar de gritar, gemer, espernear, rolar, vai gritar por toda a eternidade de dores e sofrimentos. Você faria isso? Não faria. Significa que você não é justo.
Você não faria isso. Por quê? Porque você não é justo. Porque Deus fará. E se Deus fará, é porque isto é justo. Mas eu e você não faria. Eu não lançaria uma pessoa no inferno para sofrer eternamente e ficar o tempo todo contemplando aquela pessoa e nunca mais tu vai sair daí, vai gemendo e chorando, gritando, sofrendo por toda a eternidade. Nós faríamos isso? Mas Deus fará. Quem é mais justo? Nós ou Deus? Ora, os meus sentimentos são mais nobres do que o de Deus, porque eu não lançaria uma pessoa no inferno para sofrer eternamente. Eu sou mais justo que Deus. Sou um verme, justiça é que procede dele. E se tu tivesse dado o teu filho para morrer por alguém, mudou a coisa? E agora, esse alguém cuspiu na face do teu filho, que foi dado como porta de salvação para ele, rejeitou, chutou o teu filho, escarneceu, zombou, pregou numa cruz, e agora, a pessoa que fez isso, tu lança no inferno ou não? Ainda não, ainda assim alguns aqui não lançam, sabe por quê? Porque não viveu isso na pele como Deus viveu. Então, meu irmão, cuidado com os teus conceitos. Aqui nesse lugar, os meus conceitos, eu já cuspi nele, pisei, sorratei, joguei no lixo. Eu vivo o que Deus me dá a viver. O meu espírito já se tornou escravo do Espírito de Deus há muito tempo. O que me comanda não é mais o meu espírito, é o Espírito de Deus. E quando ele diz fere, é para ferir. Quando ele diz tem compaixão, é para ter compaixão. Todos os sentimentos que existem em nós, amor, compaixão, ira, raiva, ódio, tudo isso foi criado por um princípio criacionista do próprio Deus. E ele não colocou isso de enfeite dentro da nossa alma, ele colocou isso para ser usado do tempo e da forma que ele quiser. Não, Jesus falou, amai-vos uns aos outros, é mesmo? E lá no templo, foi amor? Foi? Pancada para tudo que foi lá, foi amor? E lá na hora que teve que tratar com Judas, você viu alguma expressão de amor ali? Judas, vem cá, Judas, eu sei que tu tá pisando na bola. Judas, deixa eu te dar uma palavra. Não teve uma palavra de amor. Judas, o que tu tem a fazer, vai, faz logo. Sabia que ele ia para onde? Para o inferno. Então, cuidado com a sua justiça. Ela não presta para nada. Deus não te chamou para você continuar nutrindo os teus conceitos. Chamou para que você renuncie a si mesmo, tome a cruz, o fardo, os conceitos dele e o siga. Aqui, quando ele fala com Jeremias, eu lembro quando ele falou com a gente. As mensagens estão prontas. E você tem acompanhado? Eu estava ouvindo agora, alguém publicou lá, o irmão Antônio, né? Não veio hoje? Acho que ele não veio hoje. O irmão Antônio publicou lá no grupo dos guerreiros a mensagem Alma Equilibrada. Eu peguei, até joguei ela para um outro grupo também. Alma Equilibrada. Eu estava ouvindo, aquela mensagem antiga, eu já ouvi ela não sei quantas vezes. Eu estava ouvindo e eu fui impactado. Senti um impacto tremendo ouvindo aquela mensagem Alma Equilibrada. Tem alguém aqui dentro que ainda não ouviu aquela mensagem? Se você não ouviu aquela mensagem, a sua caminhada está faltando um buraco, está faltando um degrau imenso. Tudo quanto Deus tem dito nesse ministério, meu irmão, você não pode deixar passar nada. Se você viver o que Deus, eu falei Deus, se você viver o que Deus tem falado nesse lugar, você vai ter uma convicção na sua caminhada incrível. Quando as armas chegarem diante da tua face, você vai desprezá-las como se estivesse desprezando um pirulito. A convicção de que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma pode chegar à tua tenda, de que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e se 1000 vai cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, tem que ser numa situação de perigo extremo. Você sabe que são 1000 pessoas e 10.000 pessoas?
11.000 pessoas à sua volta, acontece alguma coisa e só você fica de pé? Você não crê nisso? Se não tiver passado pelo ensinamento do Senhor, com todas as letras, não tiver entrado na sua estrada, no seu deserto, no seu tratado, não tiver aprendido o que é renúncia. Essa palavra apavora muita gente, porque muita gente veio para o Evangelho para conquistar. Mas Jesus chamou para o Evangelho somente aqueles que desejam renunciar. Quem quer conquistar, meu irmão, vai para a Universal, vai cultuar a puta da Universal, vai cultuar a prostituta do R.R. Soares, vai lá cultuar, vai lá adorar a vagabunda das Assembleias de Deus, dos batistas, vai lá. Quem quer renunciar, quem quer dar a vida por Jesus Cristo, quem quer abrir mão de si mesmo para viver o reino de Deus na terra, o lugar é aqui, dos que vieram para dar e não para receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. As prostitutas espirituais estão chamando um monte de gente para receber, ninguém quer dar. O diabo chega diante de Jesus e diz assim: olha os reinos do mundo e a sua glória, eu dou a quem quiser, porque isso me foi entregue. Jesus falou: não quero. Mas hoje tem um bando de gente otária, que o diabo está através de organizações pseudo-evangélicas oferecendo as mesmas coisas, o reino do mundo, e as pessoas estão abraçando. O meu Cristo não precisa de ouro e prata. Ele multiplica os peixes do mar que Ele criou. Ele faz o anjo descer e alimentar Elias ou a nossa casa. Vai lá cultuar a prostituta da Universal, aquele Deus que eles dizem que é um Jesus, e eu cuspo na cara daquele Deus vagabundo. E a prova que eles não têm Deus, sabe qual é? Eu estou de pé. E quem é que se assemelha a Jesus Cristo hoje na terra? Aquele que tem algemas, aquele que tem prisões, aquele que tem 50 processos no sistema como eu. Sou o melhor de Jesus Cristo. É assim que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, com conhecimento. Ninguém aqui é louco, é fanático. Apostar a vida em quê? Você tem que apostar a vida em algo que você conhece. Ninguém aposta a vida em estranho ou que não conheça. Eu conheço Jesus Cristo. E você conhece? Pastor, eu estou caminhando. Caminhando nada. Quem está caminhando já era, meu irmão. Você tem que se lançar. Seguir para Jesus é você chegar num penhasco e dizer: Jesus, estou indo, pular com tudo. A história está dividida, você já ouviu? Antes de Cristo e... Quando você escreve uma data hoje é Rio de Janeiro, não sei quanto, do mês tal, do ano tal. Esse ano tal significa depois do nascimento de Jesus Cristo. O evento de Cristo foi tão importante, tão impactante, que dividiu o mundo. Os historiadores, os arqueólogos usam essa referência, antes de Cristo e depois de Cristo. Todo mundo usa isso. Por quê? Porque é um evento inacreditável e impactante do Filho de Deus que veio à Terra. Você acredita que Jesus Cristo veio na Terra mesmo? Está pronto para apostar a vida nele? Junta os fatos. Como que vai juntar os fatos? Estudando. E Deus elucidou coisas incríveis nos seminários e nas pregações. Você precisa, vou dizer, restam apenas 17 anos. Irmão, isso pode não ser tão exato, pode ser um aninho para cá ou um aninho para lá, sei lá. Mas a média é essa. Dentro de 17 anos, a igreja parte da terra. Vamos apavorar esse mundo de uma forma absurda.
As mensagens que vão fluir com relação a isso, as coisas que Deus vai mandar divulgar, os folhetos que Ele vai mandar fazer, as placas que Ele vai mandar fazer, o mundo ficará apavorado. Por quê? Porque a gente diz, Jesus volta em 2036. Não, porque a unção, o poder e a glória que vai fluir de nós, até o satanista vai dizer, esse cara está falando a verdade. Vão tremer, porque a vinda de Jesus representa justiça sobre a terra, justiça essa que o mundo não está preparado para ela. Eu estou. Você está? Eu estou preparado, já falei, vou repetir, se Deus sair como um fogo consumidor sobre a terra para fazer justiça, eu entro no caminho dele. Tenho plena consciência dos meus atos e daquilo que Ele me ensinou pela sua palavra, que é espírito e vida. Você abandonou as orações? Abandonou a sua leitura? Abandonou as audições das coisas que Deus tem dado? Abandonou? Jesus também já te abandonou há muito tempo. Não, pastor, eu não tenho tempo. Eu entendo, também entendo, eu tenho que te transmitir. Jesus também não tem tempo para você. É consequência, porque é dando, quem não dá, não recebe, irmão. É assim que as coisas funcionam. Veja aqui, no verso 23. Entretanto, eu lhes ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu. Eis que eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Ainda em todo caminho que eu vos oriento, anda em todo caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Aí no verso 24 vai dizer assim: mas eles não escutaram, nem prestaram qualquer atenção à minha palavra, decidiram andar de acordo com os seus próprios desígnios, na dureza dos seus corações malignos, e me deram as costas do desprezo em vez da face do respeito. Aí Deus vai dizer no verso 25: eu enviei grande número dos meus servos. No verso 26 ele vai dizer assim: antes tornaram-se obstinados e agindo de modo ainda pior que os seus pais e antepassados. E diz para Jeremias no verso 27: contudo, quando disseres tudo isso a essas pessoas, eles também não te darão ouvidos. Tu os chamarás e eles não vão te dar resposta. Aí desde o verso 28, tu então lhes dirás: esta é uma nação que não obedeceu a Yahvé, ao seu Deus, tampouco aceitou a correção. A verdade e a lealdade foram destruídas e desapareceram dos vossos. Deus manda um, manda outro, e eles não ressuscitam a palavra que foi dada a eles desde a saída do Egito, dia a dia pelos profetas, pelos servos. Irmão, não houve em Israel só esses profetas que estão registrados na Bíblia não, tá? Não houve em Israel só esses profetas que foram registrados na Bíblia não. Tu pode colocar mais de 100 profetas acima disso que você vê na Bíblia, pode botar muito mais de 100 profetas. Foi muita gente profetizando sobre a nação de Israel. Deus separou estes, mas teve muita gente profetizando sobre a nação de Israel. Não foi só esses profetas que tem na Bíblia não. E diz que a verdade dos lábios deles foi o quê? Destruída. Por quê? Porque eles não regaram. Eles não se importaram em sustentar a palavra, eles não se preocuparam em sustentar a verdade, eles foram deixando esvaecer e escorrer pelos seus dedos a verdade de Deus, secar da sua língua as verdades de Deus, sair do seu coração as verdades de Deus. E uma das coisas principais que Deus acusa a nação de Israel é o seguinte: quando vocês eram pobres, eu falava, vocês ouviam. Depois que vocês enriqueceram, me deram as costas. Quantas pessoas você conhece que, por causa das suas riquezas do mundo, do seu trabalhinho, do seu negócio, abandonou a ida à igreja? E a verdade faz o quê? Seca nos seus lábios, bem como Deus fala aqui com Jeremias. Tampouco aceitou a correção. A verdade e a lealdade foram destruídas e desapareceram dos vossos lábios.
Porque não aceitaram correção, meu irmão. Aí vai dizer que eles eram obstinados, tinham os seus próprios conceitos. Eu já falei, irmão, quem se considera ovelha tem que aceitar que precisa ser guiado. Se você, não, eu sou ovelha de Jesus, se é ovelha, pertence a um aprisco, nesse aprisco, sobre o rebanho de ovelhas tem um pastor. Cuidado com as suas decisões. Não é para você tudo que tu vai fazer na vida, tu tem que me perguntar. Tu não tem que me perguntar nada. Tu tem que estudar a palavra, estudar os seminários, orar e ver a atitude que você tem que ter, de acordo que a tua atitude, que os teus passos não contrariem os projetos de Deus. E tem gente ainda que pensa o seguinte: os projetos de Deus na minha vida é eu prosperar, é eu ter dinheiro. Os projetos de Deus nesses dias, meu irmão, é que tu morras pelo Evangelho. É o que Ele quer, que tu morras pelo Evangelho. Esquece esse negócio, não, Jesus ainda vai me fazer prosperar. Sabe quem é que prospera? Aquele que já está no corredor da morte de Jesus. Sobre esse não falta nada. Deus o sustenta até o fim, com o melhor. Muitos estão pensando que pode viver regalado, está preocupado com casa, preocupado com isso, com aquilo. Essas coisas todas o Senhor disse que seria o quê? Acrescentado. Quando você busca, você está destruindo a ordem das coisas espirituais. Você tem que buscar primeiro e a sua e as demais coisas. O que é reino de Deus? Onde está ele? Como que se alcança o reino de Deus? Qual é o caminho? Se aqui não estiver o reino de Deus, se esse não for o caminho, eu vou primeiro e depois todos vocês atrás de mim para o inferno. Aqui está o caminho, aqui está a verdade, aqui está a vida. Aquele que tem os meus mandamentos terá vida por eles, não é isso que está escrito? Você ama Jesus? Aquele que tem os meus mandamentos, e é esse que me ama. Quem disse isso? Então, meu irmão, atente muito bem como está o ensino da Escritura segundo a geração Jesus Cristo na tua vida. Não, pastor, eu já li muito a Bíblia, estou cuspindo no que tu leu da Bíblia, porque muitos vieram para cá depois de ler muito a Bíblia, mas congregavam na Universal. Muitos vieram para cá depois de ler muito a Bíblia, mas o que entenderam não lhes arrancou das Assembleias de Deus, nem dos batistas. O camarada ia todo domingo, toda semana, de Bíblia na mão, lia a Bíblia, cultuava, cantava, mas continuava dentro de uma prostituta batista, dentro de uma vagabunda assembleiana. Ora, então o que tu conheceu de Bíblia, estou cuspindo. A tua Bíblia é a partir desse púlpito, o entendimento que Deus te deu a partir desse púlpito. Essa é a tua Bíblia. Foi esse púlpito que te arrancou dessas Babilônias que tem por aí. Tem gente, não, mas eu li na Bíblia. Leu mesmo? Entendeu? Compreendeu? Tenha humildade, porque um homem de muita sabedoria, rico e que tinha os pergaminhos todos originais, Filipe chegou perto dele e disse: ei, está lendo o que aí? Isaías, entendes tu que lês? Não tenho como entender se alguém não me explicar. De quem fala o profeta? Dele mesmo? Ou de algum outro? Quem seria esse outro então? Aí Filipe abriu-lhe a Escritura e começou a falar-lhe da grandeza de Jesus Cristo. E falou até do batismo. E o eunuco disse assim: ali a água ali, ó. Ei, para a carruagem ali. Eis a água ali, ó. O que impede que eu seja batizado? Mas ficou atônito com o que Felipe havia falado. Por que ele desejou o batismo? Porque leu a Escritura?
Mentira! Ele já lia há muito tempo. Precisou aparecer um Filipe diante dele para mostrar o que significava aquilo. E para que o Espírito Santo trabalhasse, ele dissesse: olha a água. Olha a água não porque foi novidade, olha a água porque ele sabia que ele passava naquele caminho todo ano. Olha a água lá. Que impede que eu seja batizado? É lícito se tu crês de todo o teu coração. Creio que Jesus é o Filho de Deus. Desceu a água, batizou, e quando ele levantou a cabeça, cadê Filipe? Foi achado em Azoto. E ele saiu feliz da vida. Provavelmente quando ele chegou lá na terra dele, ele disse assim: um anjo me batizou. Não era um anjo, era Filipe. Mas tem homens que se assemelham tanto às coisas espirituais, que são chamados de anjos, são chamados de deuses, são chamados de homens cujos quais o mundo não é digno deles. Por quê? Porque ele era a arca de Deus. Filipe tinha a palavra que podia explicar a palavra. Tu tem a palavra? Estou cuspindo nela. A palavra que tu tem, ela é morta. Só terá vida depois que Deus der a palavra que explica a palavra. Senhor, por que eles falam por parábolas? Ah, é? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Vem cá que eu vou dar para vocês a palavra que explica a palavra. Bendito e santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Tu quer a palavra? Ainda com ela tu podes morrer, mas se Deus der a palavra que explica a palavra, tu acharás a vida. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vi um anjo, e esse anjo ele tinha um folheto, e este folheto foi a um país, não sei se é o país ou a nação, chamado Camboja. Então essa visão cessou. Logo em seguida, quando o Senhor falava ali na praça da Praça 15, eu vi o Senhor se transformar em ferro, e vi as suas asas também se transformar em ferro. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu vi uma torneira, e essa torneira, ela jorrava água, ela jorrava sobre a nação brasileira. Só que com o passar do tempo, a água que saía da torneira, ela foi diminuindo até ficar apenas gotas. Então essa visão cessou. E vi também aqui na igreja, essa mesma torneira, ela se derramada, sendo aberta em algumas pessoas, em outras pessoas, essa torneira era fechada. E no mesmo contexto, eu vi outra nação, a Inglaterra e os Estados Unidos, a torneira também sendo fechada. Então essa visão cessou. Amém. Amém. Deus me deu uma visão na primeira ministração que o Senhor trouxe, pastor. Eu vi a igreja, mas era um chão de terra e era aberto, bem ali naquela parte toda lateral da igreja, covas para o plantio, e eu vi sendo aberto aqui também, até lá na frente se estendia, e aqui no meio se abria mais duas. Eu via muitas sementes na primeira ministração, e as sementes eram lançadas sem nenhum auxílio de mão sobre as covas na terra. Amém, até aqui. A paz, irmãos.
Grandioso é o nosso Deus, o Deus da geração Jesus Cristo. Mestre, eu vi numa terra preta 4 espadas. Essas espadas, elas estavam em diagonal, e o cabo dessas 4 espadas, eles estavam enterrados na terra, mas a lâmina estava para cima. Então eu vi 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres, e essa lâmina os atraía até essa espada. Então eles se aproximavam e se lançavam em cima dessa espada, e essa espada, a lâmina entrava pela boca e saía pela nuca, e ali eles morriam pendurados naquela espada. E esses 4 eram 4 rebeldes, eram 2 homens e 2 mulheres. Deus não me mostrava quem era, mas eles morriam pela própria espada, e eles morriam pela boca, porque era ali que aquela espada entrava. Amém. Assim que nós começamos a louvar, aquele louvor do Sérgio Lopes, eu via do céu bradar uma águia. Essa águia, ela tinha as asas maiores do que o próprio corpo, e elas saíam do céu e vinham saindo dessas nuvens densas que está agora. E ela vinha numa velocidade muito intensa, mestre. Ela dava um brado e bradava as suas asas. Quando ela bradava as asas, dava o brado, eu via a cidade ruir. Eu via prédios ruir, pessoas caírem com o bradar dessa águia, mestre. Amém. Irmão Josimar, irmão Cícero, eu vi um cajado, irmãos, de uma madeira bruta, e nesse cajado estava escrito o grito da meia-noite, e lhes era entregue a cada um e esse cajado, irmãos, é a autoridade que Deus deu a cada um nos trabalhos dos folhetos, irmão. É essa palavra. Amém. Mestre, eu vi circular pela congregação o número 4. Depois eu via aquele número 0 ali que está em dourado sair, e no lugar dele entrava o número 1. Então ficava o 21 no lugar do 20. E ali essa visão cessava. Teve um momento, se eu não me engano, nos comentários, que o Senhor apontou para o relógio da central. E quando o Senhor apontava para o relógio, eu via o relógio parar. Ele parou completamente quando o Senhor apontava. Quando o Senhor tirou o dedo, quando o Senhor parou de apontar, ele tornou a andar. E isso aconteceu não somente uma vez na visão, como se o Senhor coordenasse o andar daquele relógio. E aconteceu algumas vezes, mestre. No louvor, com o irmão Samuel, eu via diante da geração Jesus Cristo traficantes caírem,
eu via milicianos caírem diante desse povo. Eu via o sistema cair diante do povo da geração Jesus Cristo. E assim diz o Deus Todo-Poderoso: ninguém pode parar esse povo. Ninguém. Meu Deus. Eu vejo, irmão Alexandre, um homem armado cair na sua frente. Eu vejo, irmão Alessandro, um miliciano cair na sua frente, irmão. Grandioso é o Deus deste lugar. Amém. Mestre, eu tive uma visão com o Senhor, aonde eu lhe vejo, mas quando eu olho, eu vejo 4. De dentro do Senhor sai um fogo. Eu vejo metais saírem desse fogo. E esses metais brilham como latão reluzente. Sobre a sua cabeça, eu vejo como um arco. E eu vejo suas asas se abrirem. Então eu vejo o Senhor caminhar em frente, sem olhar para trás. E tu caminhas. Deus vivo, eu vejo as mesmas rodas de Ezequiel. E elas não precisam de auxílio. A tua face muda. Deus vivo. Deus Todo-Poderoso. Tu és o meu evangelho, diz o Senhor. Tu és a minha palavra, diz o Senhor. E eu trarei, Ezequiel 2, a todos aqueles que não te curvarem a ti. Eu vejo o chão se abrir e igrejas serem tragadas, mestre. Aleluia.
Aleluia, mestre. Até aqui. Amém. Alguém mais aqui? Não? Tem um rapaz de camisa amarela do lado do Michel, do irmão Michel. Eu te via como por dentro de um grande peixe. O peixe era muito grande e como se estivesse em alto mar, porque eu via as águas salgadas entrarem dentro desse grande peixe, e te via como andando dentro dele, porque ele era muito grande, e te vejo como o profeta Jonas. Te vejo como o profeta Jonas. Espero que tu não tenhas o mesmo fim dele. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Tu sabes o que fazer. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. O que eu esperaria de um povo que me ouve todos os dias? O que eu posso esperar de um povo que se veste com o meu nome? O que esperaria eu, diz o Senhor, da geração Jesus Cristo, dos profetas que levam a minha palavra? O que eu, o Senhor, esperaria daqueles que eu escolhi desde o ventre das suas mães? Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. O que eu posso esperar de vocês? Confiarei eu as minhas maiores pérolas a esse povo. Eis que eu vejo uma navalha e, como se fosse um último fio de cabelo, sendo cortado na raiz. Assim diz o Senhor. Amasu de cantaria malocanda e açoiexai. Ariasu miando rai de caia do bolo suriai. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Levarei eu as palavras que vos dei, como um vento a invadir nações. Muitos conhecerão os vossos nomes, porque os seus nomes está entrelaçado com o meu, diz o Senhor Todo-Poderoso, cujo nome é o Deus da geração Jesus Cristo. Eis que eu vejo uma grande espada descer do céu, e ela chega até o templo, ela começa o seu cabo na porta, e a lâmina dela chega até o púlpito. Tremores, saraivas de fogo sairão desse lugar. Julgarei líderes da feitiçaria. Eu vejo um lugar onde há grandes feiticeiros, e os maiores demônios parece que estão nesse lugar.
Eu entro dentro desse lugar. Esse lugar não é um lugar pobre. É um lugar onde tem ouro no chão. Eles dançam. Tem um trono, está alguém assentado nesse trono. Ele tem como uma máscara, uma espécie de uma carranca de demônio. Eis que eu vejo um trono descer do céu. Esse trono desce, e ele vem, e pelas costas do Senhor, mestre, esse trono e aquele que se assenta nele entra dentro do Senhor. Prepara-te, ó Elias, pois eu trarei um mover sobre modo excelente, e a tua vida nunca mais será a mesma. Nesse momento eu vejo o Senhor se revestir com uma armadura e uma espada de ouro. O Senhor tem um capacete, a armadura é muito linda. Ela é um vermelho, essa armadura. Grandes anjos te rodeiam. Grandes anjos te rodeiam, ó Elias. É chegada a hora da grande contenda do Senhor. É chegada a hora, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Bem mais. Mestre, eu tive uma visão. Eu via Daniel na cova dos leões. Porém, tinha um leão muito bonito e ele estava sentado neste leão. Então ele tinha um rolo de pergaminho lacrado. E eu via se abrir diante de Daniel um portal. E ele estendia as mãos sobre esse portal e lhe entregava esse pergaminho lacrado de dentro da cova dos leões. E ali essa visão cessava. Amém. Aleluia. Tem uma palavra de Deus para você, Marcos, né? Marcos. Assim diz o Senhor, Marcos. Vistes tu como apenas ler a Bíblia não resolve a vida de ninguém? É necessário que alguém explique. E aqui está quem pode explicar a palavra. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo. Mestre, Deus me manda perguntar à igreja se tem alguém aqui dentro com problema na articulação da perna, que não poderia fazer esse movimento. Pois Deus mostra alguém sendo curado nesta hora exatamente desse movimento. E Ele não me disse quem era, me pediu para perguntar à congregação, talvez não seja aqui, seja fora. Porém, alguém foi curado nesta hora de fazer esse movimento que não poderia fazer, estava com a perna travada. Amém, irmãos. Aleluia. Alguém aqui que sabe que tem esse movimento? Não? Pode ser alguém de fora. Amém. Às vezes você esquece, né? Eu estava sentindo ontem.
Deus bendito, Deus Pai glorioso, nós te damos graças, Senhor. Obrigado, Senhor, por teres compaixão e misericórdia da nossa vida, da nossa alma, porque nós vivíamos num mar de angústias, negruras e incertezas. Mas agora, Senhor, já não é mais assim. Agora nós já sabemos que quer seja pela vida, quer seja pela morte, o teu santo nome em nós será glorificado e nada mais nos interessa senão isso, Deus. Por isso te damos graça. Leva-nos, ó Deus, debaixo das tuas onipotentes asas, pois ainda antes que houvesse dia, antes que houvesse mundo, tu és, e nós somos os teus últimos guerreiros. Jesus! Nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.